Olá, mulher! Seja bem-vinda novamente ao Confluência Cast, um podcast feito de mulheres para mulheres. E no episódio de hoje, vamos conhecer a Vanessa Gomes. Ela é fundadora da Amiga da Anfitriã. Oi, Vanessa, seja muito bem-vinda. Conta pra gente sua história, de onde você começou. A gente quer saber tudo, não nos poupe dos detalhes. Não vou poupar dos detalhes. Primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Tudo começou... Vou começar do começo mesmo, né, gente? Fica mais interessante. Eu sou engenheira eletrônica de formação. Então, a minha carreira toda foi na eletrônica. Desde os 16 anos, eu vim estudando eletrônica e trabalhando na área. E aí, quando eu engravidei, que eu já estava com 30, eu vi que eu não queria continuar onde eu estava, porque eu queria estar perto do meu filho, eu queria acompanhar, eu queria ver meu filho crescer. E eu não ia conseguir fazer isso trabalhando da forma que eu trabalhava, né, numa empresa de outra pessoa. E aí eu falei assim, Deus, eu preciso fazer alguma coisa que eu consiga fazer em casa e que eu consiga acompanhar o crescimento do meu filho. E eu não sabia o que eu ia fazer, porque você pensa, com 16 anos, eu já estava estudando eletrônica, fiz técnica eletrônica, fiz engenharia eletrônica. O que eu ia fazer? Então, eu não tinha muito o que fazer e eu ficava só na oração, conversando com Deus. E ele devia falar, não, mas que menina, eu não aguento mais. E eu ficava ali, sabe, pedindo muito mesmo, muita ajuda. E aí, um dia, na casa de uma amiga, né? Tava lá outras amigas dela conversando e tal. E uma amiga dela me falou assim, Vanessa, me dá uma consultoria para eu poder comprar umas peças e montar a mesa igual você monta. Ela sabia que eu já montava essas mesas, porque eu recebia toda quinta-feira essa amiga na minha casa. Então, ela postava no Instagram e as amigas dela viam. Aí, na hora que ela falou isso, me deu assim, falei, gente, tem alguma coisa que eu sei fazer, porque ela está me pedindo uma consultoria. Voltei para casa com aquilo no coração e continuei ainda em oração. Aí teve um dia que foi uma providência divina mesmo. E eu falei, vou montar uma loja online, porque a consultoria eu ainda teria que sair de casa. Então, eu não ia ficar com meu filho. E eu queria ficar com meu filho. Eu queria ver aquela criança desenvolvendo, engateando, andando, comendo. Não perder nada. Eu não queria perder nada, sabe? Assim, eu queria muito aquilo. E aí veio a ideia da loja online. E foi assim que nasceu a Amiga da Anfitriã. Inclusive, até o logo da loja fui eu que fiz. Eu lembro da cena, gente. Eu deitada na minha cama, assim, desenhei assim no Canva e fiz e decidi isso. Aí eu tinha na época uma amiga que trabalhava, mexia com design gráfico e tal. Aí eu mandei para ela, falei, o que você acha? E ela fez uma avaliação ótima. Eu falei, gente, olha que eu fiz. E aí Mais uma função, né, Vanessa? mais uma função. E foi assim que eu comecei. Foi por querer estar mais com meu filho, por querer ver o crescimento, o desenvolvimento dele, e também por não amar o que eu fazia, né, que teve essa facilidade, que eu decidi abrir a Amiga da Anfitriã. E a virada de chave, né, foi a questão da maternidade. Agora, o primeiro episódio a gente gravou, eu estava gravidinha, né, Maria Clara? E agora eu consigo entender o que a Vanessa está falando, gente. É assim, é uma mudança. A velha Vanessa morre para a nova Vanessa, mãe, nascer. Né? E a gente sabe como que é gostoso estar no dia a dia com seu bebê, né, fazer parte de tudo isso. Você não queria perder de forma alguma. De forma alguma. A gente enxerga a vida diferente, né? Totalmente. A gente começa a valorizar mais coisas que a gente não valorizava. E ter esses momentos com meu filho, eu falei assim, é muito importante para mim. Eu tô colocando um ser no mundo. Eu acho que quando a pessoa é apaixonada pelo que ela faz, que ela ama, que ela tem ali um propósito, ela vai encontrar uma forma de conciliar tudo. Mas como eu não tinha essa paixão pelo que eu fazia, então, assim, era óbvio que eu ia fazer uma transição de carreira, que eu ia encontrar um novo caminho, porque a gente, depois que a gente vira mãe, a gente quer viver com mais fervor, com mais energia, a gente está mais pronta para a vida, parece, né? A gente renasce mesmo e com mais energia. Então, o fato de eu não amar o que eu fazia também contribuiu para que eu tomasse essa decisão. E antes disso, você já tinha pensado em empreender, ser dona do seu próprio negócio? Eu nunca pensei assim em ser uma empresária, em ter um negócio, sabe? Mas quando eu busco na minha história, quando eu busco de onde eu vim, como eu comecei, eu vejo que eu sempre empreendi um pouquinho, porque eu vendi docinho, eu já vendi cosmético, eu vendia bolo,
Eu vendia torta, gente. Eu faço uma torta de frango maravilhosa. Eu já compartilhei até a receita no meu Instagram, porque é muito boa, gente. Queremos, tá? Então, assim, eu fiz essas coisas que, no final das contas, a gente vai percebendo que a vida vai te preparando e você só descobre depois que você estava sendo preparado para algo. Então, eu sempre tive essa facilidade de comunicar com as pessoas, né? Então, eu já vendi outras coisas antes. Não dessa forma que eu faço hoje, mas existia ali um negocinho bem plantado ali. E o que o empreendedorismo, ele te ensinou como mulher? Me ensinou que eu dou conta, porque às vezes a gente se coloca num lugar de fragilidade, né? E o empreendedorismo, ele te força, ele te faz. Olha, você tem que sair do lugar, você tem que estar pronta, ou você vai de qualquer jeito. Você não tem muita opção. Quando você empreende, você fala assim: olha, se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Então, eu acho que eu comecei a assumir ali as rédeas da minha vida. Porque quando a gente começa a empreender, e eu acho que, assim, quanto mulher, a gente vem com essa ideia de que a gente não dá conta de muita coisa, né? A gente vem de que isso não é para mim. E se eu não vai dar certo? Eu me sinto hoje muito mais segura, né? Foram muitos desafios, a gente vai empreender, muitas coisas a gente arrisca. Porque eu não nasci pronta, né? A gente vai ficando pronto no processo. E aí eu me vejo hoje uma mulher muito mais forte, muito mais corajosa e muito mais inspiradora, né? Porque eu não faria as coisas que eu faço hoje antes de empreender. Eu me vejo uma pessoa muito mais capaz. E a amiga da anfitriã me trouxe isso. Parece que a Vanessa estava com a gente aqui no primeiro episódio, né? A gente falou exatamente isso, Vanessa. Ou você entra com o pé direito, fazendo tudo acontecer, tudo dar certo, ou parece que o empreendedorismo ele faz isso com a gente, né? Tem que fazer dar certo. Tem que fazer dar certo, porque boleto chega, você tem que pagar. E na hora que você decide ter funcionário, ter colaborador, então tem mais coisa para você poder preocupar. E vai forçando mesmo a gente a caminhar, né? O empreendedorismo, ele faz com... Ele suga. Suga não. Ele tira da gente a nossa melhor versão. Sim. Ele força a gente a fazer... Vai colocando a gente para frente. Porque cada dia que passa, a gente vai descobrindo uma coisa nova. É muito legal. Eu acredito que isso funcione não só por ser o empreendedorismo, mas também por ser uma coisa com propósito. Sim. Então, a vida vai fluindo para que aquilo aconteça. E o meu negócio foi muito assim. Eu fui desenvolvendo várias coisas dentro da minha empresa, porque a vida foi caminhando para que isso acontecesse. Não foi nada uma bateção de cabeça, sabe? Às vezes, numa conversa, a pessoa falou assim: olha, por que você não faz isso? Olha. E aí você conversa, você avalia. Então, assim, foi assim que nasceu o consórcio e foi assim que nasceu o workshop. Foram com conversas e a vida foi caminhando para que isso acontecesse. Agora, vou iniciar palestras. Vou começar a dar palestras agora. Olha que Já legal. tem uma marcada dia 24 de abril. Então, assim, foi fluindo, né? Não foi uma coisa que eu procurei, mas aconteceu. E quando está dentro ali daquele propósito, do que você está predisposto a fazer, porque eu acredito muito que cada um de nós temos um papel único aqui na Terra. Você tem o seu e eu tenho o meu. Então, quando a gente tem esse caminho a seguir, esse papel que a gente para poder fazer aqui, as coisas vão caminhando para isso. Desde que você faça movimento, obviamente. Porque se você ficar parado, deitado no sofá, né, não vai aparecer alguém para te carregar e te colocar no caminho. Mas se você estiver fazendo movimento, a vida vai contribuir para que tudo aconteça da melhor maneira possível. Eu não estou falando que vai ser fácil, que vai ser moleza, não. Porque os desafios vão acontecer. Mas a gente vai tendo a oportunidade de fazer o nosso melhor e de ir colhendo coisas melhores todos os dias. A gente falou muito sobre isso também, sobre propósito, né? Sobre fazer com propósito. Porque no início, é igual você falou, que você fez a sua logo. Muito provavelmente você nunca tinha feito nada parecido. Eu também não tinha feito quando eu comecei. Talvez a Vanessa também não, porque foi você que fez a sua também, Mesma coisa, E se a gente tem um propósito, se a gente vê sentido naquilo, as coisas que a gente nunca fez ou que estão fora do nosso campo ali de atuação, do nosso conhecimento, apesar de serem difíceis, elas ficam um pouco mais fáceis, né? Porque a gente enxerga para o que é aquilo, qual que é o propósito daquilo, que é um propósito maior.
né? E conta pra gente, você falou um pouquinho sobre a loja online, né? Conta mais sobre como que funciona o Amigo da Anfitriã, o que você propõe nos workshops, quais são os produtos que tem lá no site. A Amiga da Anfitriã, ela não é uma loja de produtos. Ela é uma empresa que incentiva as famílias a se reconectarem através das refeições à mesa. Claro que eu ofereço produtos. Eu tenho um site que tem produtos onde, né, eu faço a venda. Mas o foco não está ali no produto. O foco está na família que vai ser transformada. O meu propósito está ali, em alcançar famílias. Tem gente que me acompanha no Instagram que nunca comprou na minha mão. Mas eu sei que, de alguma forma, a vida daquela pessoa foi transformada. Porque ela me mandou uma mensagem. Vanessa, eu te acompanho, eu amo o seu conteúdo. Aí eu comecei a fazer mesa posta depois que eu te vi. Uma vez eu teve uma época que eu fazia live e eu convidava algumas pessoas. E aí uma vez eu convidei o meu psicólogo Maravilhosa, né? para poder participar da Amei. live. E aí ele participou da live e a irmã dele assistiu essa live e aí ela fez um comentário. Nossa, você me fez enxergar de outro jeito. Né? Então, a Amiga da Anfitriã é isso, né? Mais do que produto. Tem uma ideia por trás. Porque tem a ver com a minha história. Posso contar um pouquinho? Pode, deve. Nós queremos saber. Porque, assim, eu venho de uma família muito simples. E eu não cresci com refeições à mesa. Olha. Mas eu sonhava em ter refeições à mesa. Porque eu assistia novela. Hoje, eu tenho muitos anos que eu não vejo novela, não sei como que é agora. Mas quando eu era menina, assim, né, adolescente, eu assistia novela. Gente, o suco que eu via no copo, as mesas. Que suco de laranja É maravilhoso. lindo. Aí eu falava, eu quero isso. Olha Eu só. quero isso para minha vida. Eu sonhava com aquilo. Só que na minha cabeça e no conhecimento, com o acesso que eu tinha naquela época, para mim aquilo não era possível. Tava distante. Eu acreditava que eu precisava ser muito rica, milionária, para viver uma coisa daquela. Porque, no geral, o que aparece nas novelas são as famílias ricas fazendo isso, né, gente? Não sei por quê. Mas aí eu sonhava com aquilo. E aí depois eu casei, né? Fui, né, morar no apartamento e tal. Né? Ainda tinha uma vida simples, mas eu quis fazer. Então, com uma mesa pequena, aquelas mesas de uma pedra em cima, acho que é granito. Sabe sim, assim? Que a base é de ferro. Sim, bem simples. Bem simples, encostadinhas na parede, que o espaço era bem pequeno. Mas eu fazia as refeições à mesa. E eu iniciei ali e eu descobri que eu podia fazer as refeições à mesa. Eu não tinha aquela casa da novela e tal, mas eu fazia as refeições à mesa e eu achava muito bom. Então, esse hábito foi desenvolvendo e foi acontecendo na minha vida, porque quando a história que eu contei, que eu virei referência para aquelas pessoas, né? De quem monta mesa, de quem recebe bem, foi construído ao longo de uma vida ali. E aí eu falei assim, gente, eu fiz isso uma vida inteira. Mas eu sonhei isso quando eu era muito nova. E foi a realização de um sonho. Então, a Amiga da Anfitriã, hoje, né? Ela vem para realizar o sonho de pessoas que estão no lugar que eu estive um dia. Que são pessoas que estão em casa e que acham que elas não podem fazer as refeições à mesa porque elas precisam ter umas peças muito chique ou que elas precisam morar numa casa de novela. Isso não é verdade. Para você fazer as refeições à mesa, você só precisa querer. Sim. E a gente tem muito motivo para agradecer. Se você tem uma família, se você tem um lar e se você tem comida, Já tem muito motivo. você tem muito motivo para agradecer. Então, assim, a ideia não é que as pessoas simplesmente comprem na minha mão. Claro, eu preciso vender, a gente tem que pagar a conta. Precisamos vender, é óbvio. Mas mais importante que vender é a transformação que isso traz. Sim. Teve uma vez que as meninas do meu marketing, que são lindas, um amor, apaixonada com elas, elas me perguntaram, né, sobre o meu negócio e eu virei para elas e falei, olha, para mim é mais importante eu transformar uma família do que eu fazer 10 vendas. Olha. Porque é isso que me move, entendeu? Sim, Então, aham. isso dá ânimo, isso dá gosto. Então, voltando lá na empresa, nós temos o Famílias à Mesa, que é um consórcio que possibilita que todas as famílias tenham acesso. Como que funciona? As pessoas pagam R$60 mensais e todos os meses alguém é contemplado e pega R$720 em produtos. Tem gente que era hipótese alguma que essa pessoa, gente, ia poder ir numa loja e comprar R$720 em produtos.
Então, isso traz acesso. Sim. Então, assim, começa com o consórcio. Então, a pessoa vem, entra no consórcio e ela consegue adquirir as peças. E é maravilhoso. Então, é um projeto que me enche os olhos. Eu recebo depoimentos lindos, eu fico super emocionada. Eu choro sempre. Eu choro muito, eu sou super assim, gente. Nossa, eu fico envolvida. A pessoa conta, eu vou chorando. Enfim. Então, aí vem o consórcio, que é para produto. E eu tenho workshop, que eu faço na minha casa. Acontece 4 vezes por ano. E nesse workshop, eu ensino as pessoas, né? Mulheres. Eu conversei hoje com o Ed e ele falou comigo assim, o Ed que tá fazendo a gravação, tá? Gente? Porque ele não entendeu nada. Ele falou, você tem que fazer para homens também. É verdade. Eu falei assim, pois é, eu vou pensar no projeto para fazer para homens, tá? Mas por enquanto é apenas para mulheres, acontece 4 vezes ao ano. E nesse workshop eu ensino como transformar a mesa em um lugar de conexão. Eu ensino as pessoas a fazerem mesa posta, né? Claro que eu utilizo da etiqueta para poder orientar as pessoas ali, mas não é nada engessado, né? É tudo dentro da realidade da pessoa. Eu trago ali o meu conhecimento e a minha vivência. O que eu falo e o que eu ensino hoje não é sobre um curso que eu fiz de etiqueta, não é sobre um livro que eu li. É sobre a experiência de vida que eu tenho. Porque desde antes eu venho fazendo as refeições à mesa e as refeições à mesa fizeram parte da minha vida em vários cenários. Quando a mesa era pequena, quando a mesa era média, quando a mesa era grande. Olha. Hoje eu tenho 3 mesas em casa. Você gosta de colocar a mesa posta? Mesa posta. Então, assim, o que eu ensino está dentro da minha realidade. Né? O meu filho cresceu, está crescendo, né? Porque ainda tem 6 anos, vai crescer muito ainda, se Deus quiser. Mas fazendo refeições à mesa. Olha. Ele, inclusive, monta mesa, gente. Isso não é assim, ele monta mais ou menos. Não. Ele monta mesas lindas. Eu vi. Maravilhoso, gente. Ai, que O pessoal tem que acompanhar ele. Muito bem. Uma coisa Tem que acompanhar no Instagram para ver seu filho lá. Exatamente, isso que eu ia falar agora. Uma coisa que ela falou, e que faz parte da nossa história também, e que uma biomédica uma vez me olhou nos olhos e me falou, Vanessa, se tirar todo o dinheiro, o que você acorda amanhã cedo para fazer? E aí eu respondi para ela que era mudar a vida de mulheres. No caso, né, do meu caso é na autoestima. Mas você falando, eu vejo que no brilho dos seus olhos, se tirar o dinheiro, você continua colocando a mesa posta. Continuo. E eu comecei a empreender, não foi pelo dinheiro, eu comecei falando, foi pela maternidade, porque eu queria acompanhar ali. Então, eu falei assim, olha, eu vou fazer isso. E, na época, eu era casada. Então, o financeiro não era, assim, uma questão de preocupar, porque quando a gente é casada, as coisas são mais tranquilas, né? Então, assim, foi pelo propósito ali, assim, pela vontade de fazer, né? Eu empreendi, assim, acreditando naquele negócio e vamos e tal. Quando eu comecei, eu não sabia todos os benefícios que fazer as refeições à mesa trazia. Eu comecei a estudar isso quando eu abri, de fato, a empresa, né? Mas eu abri porque é uma coisa que eu acredito, assim, não, isso é legal, isso é bom, eu me sinto bem. Era baseado no que eu sentia. Aí depois eu descobri que tem estudos que comprovam que fazer as refeições à mesa é benéfico para toda a família, principalmente para as crianças que vão sendo criadas ali naquele ambiente. A psicóloga aqui vai validar esse negócio. Hoje em dia, né, é muito importante perpetuar isso, de fazer as refeições à mesa, por causa do crescimento das crianças, por causa da conexão, para tirar o tempo de tela, principalmente, né? E falando um pouco assim, pegando para o meu lado de atuação, para a questão do comportamento alimentar, fazer a refeição à mesa é maravilhoso, porque você cria uma relação diferente ali com a comida, que é diferente de sentar no sofá e ficar assistindo televisão sem nem prestar atenção no que está sendo ingerido. Então, assim, não é somente sentar e comer, né? É muito mais do que isso. É conexão com você mesmo e conexão com quem está ali. Viralizou um vídeo de um psicólogo não, pediatra. E aí ele falava assim, a pílula que vai salvar os seus filhos da depressão, das drogas. E aí ele foi falando todos os benefícios. E aí ele virou e falou assim, e essa pílula está disponível gratuitamente, mas não é no SUS, é na sua casa. É fazendo as refeições à mesa. É ali que você vai trazer o seu filho. Gente, o vídeo viralizou. Mas, assim, quantas pessoas estão fazendo isso?
Sim. sabe? Se Tá perdendo. todo mundo correndo tanto, mas você tá correndo para onde? Sabe que sentido que faz? Você fazer tudo o que você está fazendo, querendo almejar várias coisas, correndo atrás de um monte de coisa. E aí, no final, você fala assim, eu faço isso pelo meu filho. E tudo que o seu filho queria era compartilhar uma refeição. Era estar ali do seu lado 10, 15 minutos. Porque, gente, você não precisa de muito tempo para fazer uma refeição. Sim, verdade. Você senta, você olhar no olho, você saber o que está acontecendo. Você olhou para aquela pessoa. Você viveu aquele momento. Não tem tela, não tem celular. É conversa, é conexão, é união. Isso restaura, isso Exatamente. aproxima. Isso é uma vida de qualidade. Isso é luxo. Uhum. E quando eu falo que é luxo, não é porque a mesa é chique ou porque a comida é top, sabe? É porque você tem amor, porque você tem vida ali. E porque Sim. você está verdadeiramente vivendo. Aham. Porque na hora que a gente fala assim, tem aqueles vídeos, né, da internet que a gente vê e fala assim, teve um que falava assim, se você pudesse escolher alguém para ter um jantar, uma pessoa muito especial, que não sei o quê, mas, né, enfim, as pessoas escolhem as pessoas da família. É o pai, é a mãe, é o filho. Porque é isso que importa. Uhum. Só que está todo mundo tão perdido, querendo alcançar um lugar e uma projeção de quem vai ser e da vida financeira, que perdeu o sentido. Sim. Mas a base, o sentido de tudo está dentro de casa. E é ali que começa. E se é no lar que o coração se cria, é a mesa que ele se conecta. Essa é uma frase de uma escritora americana, Dave Tyros. Não está mais aqui, né? Mas essa frase fala tudo. É a mesa que conecta. E é ali que a gente tem a chance, todos os dias, de trazer o nosso filho para o nosso lado, de conectar a nossa família. E depois disso tudo dá certo, né, Vanessa? Lá em casa a gente fala assim, aqui a base é Deus, depois família e depois vem o trabalho. Porque às vezes eu vejo que hoje em dia as pessoas estão invertendo. Hoje né, a gente tem que prosperar, a mulher tem que empreender. Eu acho isso maravilhoso, né? A gente está vivendo uma época de muita prosperidade. Mas é o que você falou. Se a base, lá na sua casa, seu filho estiver depressivo, acabou o dinheiro. Como que você sabe se o dinheiro tem valor ou não tem? Se alguém ficar doente, acabou. Você larga tudo. Então, assim, o que você falou faz total sentido, né? Ter um dia, um momento com seu filho, a mesa posta, faz total diferença. O índice de depressão é cada vez mais alto, né? Adolescentes suicidando tem sido uma realidade. As coisas não estão assim lindas, bonitas, mas todo mundo procurando resposta. Vive bem? A família é boa? Como é que é? Financeiro não preenche esse vazio. Nós somos seres humanos. Nós somos emocionais, a gente tem que estar conectado um com os outros. A internet, a era do digital facilitou muita coisa, gente. Eu sou super adepta a IA, mas distanciou outras coisas. Sim. Porque você vê a pessoa pelo vídeo, legal, mas espera aí. Quem está aqui do meu lado? Quem que eu vou abraçar? Então, você fazer isso na sua casa, você traz todo mundo ali para perto e traz o sentimento de pertença. Uhum. O que acontece nesse sentimento de pertença? Seu filho, se ele sente que ele é parte da sua família, ele não precisa ser parte de um grupo na escola que ele nem gostaria de participar, só porque ele precisa ser parte de algo. Então, a base está ali, dentro de casa. Uma coisa simples, que é fazer as refeições à mesa. Sim, os índices, né, de transtornos mentais aumentam cada vez mais, principalmente por causa da vida corrida que a gente leva, das 1001 atribuições que a gente precisa dar conta, do aumento do uso de telas, né? Hoje em dia a gente vê muito no restaurante, por exemplo, tá lá uma criancinha com uma tela, o pai com o celular e a mãe com o celular. É claro que existem exceções, né? Existem momentos que a gente vai precisar usar como rede de apoio a tela também, e tá tudo bem. Só que perpetuar esses momentos gera conexão familiar, gera um ambiente seguro para a criança, para o adolescente, né? A adolescência é uma fase muito importante de ter segurança em casa. O adolescente está se descobrindo no mundo e ele precisa ter referências dentro de casa para que não aconteça o que você falou, né? Porque quando não existe pertencimento dentro de casa, essa busca por pertencimento ela vai ser em qualquer outro lugar.
E aí são grupos que não são tão legais, adolescentes que se diminuem para caber em outros lugares. E a gente vê inúmeras coisas que acontecem por aí, né? Então, trazer esse momento... Eu lembro que quando... Eu sempre fiz refeições à mesa com meu pai e com minha mãe. Pelo menos uma, assim. E eu lembro que meu pai e minha mãe sempre insistiam muito nisso. Principalmente meu pai, porque... E era importante. E a gente, quando é adolescente, a gente não quer, né? A gente quer viver a vida. A nossa vida, né? Mas agora, depois de mais maturidade, né? A gente entende o quão é importante. Por exemplo, eu participava de assuntos dos meus pais, da empresa deles, por exemplo. E aí, isso formou a empresária que eu sou hoje. Né? Então, às vezes a gente fala, mas eu vou ficar falando de trabalho aqui, não sei o quê. Mas às vezes seu filho também tem uma opinião para te dar ali. Pode ser que não seja a melhor de todas, né? Devido à falta de experiência dele, mas às vezes ele tem, né? E é criar exemplo. Criança e adolescente aprende com o exemplo. Exatamente. Meu filho não monta mesa porque eu ensinei. Eu nunca parei para ensiná-lo a montar mesa. Nunca. Mas ele monta perfeitamente. O garfo e a faca, ele coloca baseado no que faz sentido. Mas, gente, é muito organizado. Muito. Vocês não têm noção da mesa que ele faz. E as cores que ele usa? As cores. Hoje ele colocou, o meu lugar era verde, porque é a minha cor preferida. Aí ele colocou amarelo, daí ele falou assim, mãe, eu vou colocar amarelo porque não tem laranja, porque minha cor preferida é laranja. E colocou do meu namorado azul. Olha. Então ele fez as mesas lá, assim, toda. Ficou lindo. Sabe? Eu não ensinei. Ele aprendeu pelo exemplo. A nossa melhor ferramenta é essa. E quando você falou dos seus pais, que você participava do assunto da empresa e tal, todo assunto que a gente levar para a mesa tem que ser um assunto positivo, né? Tem que ser um diálogo positivo, que inclua todas as pessoas, para que a gente consiga desenvolver ali um assunto realmente dentro da família. Às vezes, você, entre linhas, consegue contar uma história porque você supostamente sabe de algo que seu filho está passando. Porque ele é adolescente, você viu um comportamento, e aí você conta uma história sua na época de escola, e que ele já vai identificar. Às vezes ele comenta alguma coisa, ou às vezes só escuta. Mas a gente tem ali a oportunidade de conversar. Gente, Sim. Quanto tempo você tira para conversar com as pessoas que moram na sua casa? Quanto tempo? Isso é super importante. Então, se você começa a fazer as refeições à mesa e coloca isso como hábito, uma por dia, se possível. Vanessa, não tem como. No final de semana, você vai conseguir aproximar e saber o que está acontecendo com a pessoa que mora na mesma casa que você e que está todo mundo correndo tanto que vocês não sabem o que vocês estão fazendo, o que está cada um passando. Estão ficando aí solitários e sozinhos, morando na casa aí com 5, 6 pessoas. Olha Isso não só. pode acontecer. Eu acho que a primeira e a última refeição são as mais fáceis. A primeira é quando você está saindo para trabalhar, o seu filho para estudar. E a última, está todo mundo em casa, né? Lá em casa, o café da manhã é a minha refeição preferida. Eu amo café da manhã e é a que a gente faz, assim, com calma. Sim. O resto é bem bagunçado, assim, correndo, sabe? É a mesa, mas a gente não tem tanto tempo de conversa igual a gente tem no café da manhã. Sim. Muito bom conhecer toda a sua trajetória, sua história, seu crescimento, principalmente, né? A gente fica muito feliz Sim. em ver o crescimento de mulheres que são fortes, que têm essa trajetória linda como a sua. E principalmente que, como nós, tem propósito no trabalho. Sim. Se vocês não conseguiram ver na câmera, gente, o olho dela tá Brilha. brilhando. E Tanto, brilha muito. que até o meu tá começando a brilhar aqui por influência. E aí, Vanessa, assim, para fechar aqui, a gente queria que você, se você tem um conselho assim para deixar para as mulheres que querem empreender, que têm uma ideia de negócio e que ainda não começaram. Comecem. Comece, que a hora é agora. Sim. Se pensar que tem que ficar pronta, não tem essa hora. A gente nunca tá 100% pronta. Tem que fazer, tem que ir, sabe? Vou dar um exemplo aqui do meu workshop. Eu comecei o primeiro workshop em fevereiro do ano passado. Tinha 4 alunas. Era uma outra mesa, era uma outra estrutura, era de dia, era tudo diferente. Mas eu comecei. Sim. Hoje, o workshop é outra coisa.
A forma que a comida é apresentada mudou. O conteúdo da aula, ele ainda é o mesmo. Mas a estrutura, a gente vai desenhando com o tempo. Olha, isso aqui funciona melhor. Ai, eu percebi isso. Então, a cada vez a cada edição, uma coisa vai melhorando. Então, se a pessoa tem alguma coisa para fazer e que ela acredita, vai acontecer. E se tem propósito, olha, é um negócio assim, não tem como dar errado. Sim. Se você acredita e se tem propósito, vai dar certo. Não é assim, acordei e deu certo. Não. Vai caminhando e você vai vendo que vai acontecendo, e vai crescendo, e vai prosperando. Sim. Eu comecei com um grupo de consórcio, foi para 2. Pô, eu cheguei em 20. Nossa. E antes eram 10 pessoas por grupo. Agora são 12. Vanessa, como? Fazendo. Sim. Porque você acredita, você faz e você tem propósito. Porque quando a gente tem propósito, a gente até falha, mas a gente não desiste. Porque a gente acredita no propósito que a gente tem. Eu acredito no meu propósito. Eu acredito na diferença que eu posso fazer na vida das famílias. Eu acredito que eu vou contribuir com tanta gente, que eu não posso parar. Uhum. Porque eu sinto que eu preciso fazer isso. Não é só por mim, não é só pelo meu filho, mas pelo meu papel no mundo, pela Sim. minha contribuição com o mundo que eu vivo, que eu existo. Então, quando você acredita e você tem um propósito, só pode dar certo. Você não vai desistir. Se você acredita, você não desiste. O propósito, eu já escutei isso uma vez, que ele é a anestesia do empresário. Então, assim, vai vir problema? Vai. Vai dar errado? Às vezes dá errado para dar certo lá no final. Mas a anestesia do empresário é o propósito. O que você está falando aí é exatamente isso, tá, Vanessa? Não é que você esperou estar perfeito, igual, inclusive, gente, eu e Maria Clara estaremos no workshop da Maravilhosa. Mas, assim, imagina se você tivesse esperado ficar perfeito igual vai ser amanhã. Não teria começado, né? Ia ter demorado mais de um ano. E quantas pessoas deixariam de viver? Porque já aconteceu de pessoas que vão no workshop. Teve uma pessoa que ela falou assim, Vanessa, eu nunca tinha recebido visita na minha casa antes do workshop. E agora eu vou receber minha sogra, depois de 6 anos de casada. Ela falou, porque você me mudou ali. Você me fez enxergar diferente. Então, ela recebeu a sogra dela depois disso. Então, assim, tudo vai culminando para... Sabe, as pessoas certas estão ali. Quando eu divulgo o workshop, eu falo assim, se você sentiu que é para ir, vai. Se você não sentiu, deixa para uma próxima. Porque são as pessoas certas. Vocês vão porque vocês têm que estar lá. O conteúdo, a experiência vai ser para vocês. Então, assim... Inclusive, peguei a última vaga, né? Era para mim mesmo. Era pra ela, Era tá? para você. Então, assim, as coisas vão acontecendo, vão fluindo, a gente não pode desistir. E quando a gente acredita, é a anestesia, né? É porque você fala assim, tem uma coisa muito interessante. Anestesia, mas assim, você sente, falhou, deu erro ali. Mas é um erro que te ensina. Não te paralisa. Não te paralisa. Então, assim, é uma anestesia... branda. É branda. Não é 100%, não. Porque a gente precisa sentir um pouquinho para fazer diferente. Então, você fala assim, olha, nesse workshop aqui, eu percebi que eu poderia colocar esse negócio que é diferente. Então, eu vou mudar esse negócio. Gente, eu fiz uma obra na minha área externa para esse workshop. Esse agora? Gente. Porque eu achei que a iluminação não estava legal e que poderia ficar mais confortável. Então, eu mexi na obra, porque quando eu fiz o projeto da casa, era um momento, assim, para receber visita, para bater papo ali, então não precisava de tanta iluminação. Agora, a gente tem que olhar uma para as outras pessoas de forma mais clara, as pessoas veem os produtos que estão expostos, então eu mudei, olha para você ver. Então, falhou ali, né? Não é uma falha, assim, mas você fala, gente, está meio escuro aqui, eu estou vendo essa imagem, não estou gostando. No próximo vai ser mais claro. E nesse, certamente, vai ter alguma coisa que eu vou falar. No próximo, isso vai ser diferente. Estou avaliando uma transmissão ao vivo, inclusive. Não, que top, gente. Estamos prontas. Preparadíssima. Sim. Então, a mensagem hoje é propósito. Comece. Tenha propósito, acredite. Porque é só começando também que a gente entende como melhorar. Né? Para tentar atingir a perfeição, nada é perfeito, mas a gente vai tentando melhorar cada vez mais.
Vanessa, eu queria muito agradecer pela sua presença. Foi enriquecedor, inspirador, foi muito bom conhecer um pouco da sua história. Fala um pouquinho das suas redes sociais aí, para a mulherada te seguir, acompanhar seu filho montando as mesas maravilhosas. Mas eu só quero falar mais uma coisa. Claro. Porque na hora que você falou aí de propósito, às vezes as pessoas querem empreender, não estão satisfeitas nos seus empregos, lá no seu trabalho, e elas ficam assim, eu não sei fazer nada. Ai, eu não tenho propósito, né? Às vezes a pessoa tem dificuldade de descobrir o que é que ela pode fazer. E assim, começou com um hobby, gente. Eu não pensei, foi uma coisa que eu fazia para receber minha amiga e virou meu negócio. Então, assim, às vezes uma coisa que a pessoa faz é que ela não imagina que pode monetizar e que o propósito dela está naquilo. Então, assim, observa. O que você faz? O que você gosta de fazer? Uma vez eu estava conversando com uma amiga, eu gosto de decoração. Como que eu vou ganhar dinheiro com decoração? Eu falei, claro que pode. Que mais vai ganhar dinheiro, né? Eu ganho dinheiro com um amigo da anfitriã. Então, assim, se você for levar tudo pejorativo, nada é bom. Sim. Mas a verdade é que tudo é ótimo. Então, não fique na dúvida. Se você gosta de alguma coisa, vai sem medo. Se você acredita, vai. E agora eu vou falar minhas redes sociais. @amiga da anfitriã. É o meu Instagram. Lá vai ter várias informações. E o meu site, onde você encontra as peças que a gente trabalha, é www.amigadanfitriã.com.br. E é isso. Estão todas vocês convidadas para participar do consórcio. Todo mês tem vaga. Pessoal, então é isso. Fiquem ligados, né, no nosso canal. Vai ter sempre novidade, tanto no Instagram, né, os cortes, no TikTok também tem os cortes. E aqui no YouTube, a gente sempre está aqui com novos episódios. Não esqueça de curtir, compartilha essa história linda da Vanessa com sua amiga, né? Vai ter uma amiga sua aí que com certeza quer participar aí do consórcio da Vanessa, que é maravilhoso. Vai ser muito enriquecedor, né? Sim. Obrigada, meninas. Obrigada, Até a próxima, gente. gente.